Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje eu tenho o prazer de falar aqui um pouco das origens de um gênero de música popular urbana incrível, extremamente virtuosístico, e está comigo aqui para explanar sobre esse tema, para me ajudar a fazer esse programa aqui, ter uma conversa comigo, o mestrando Felipe Silis. E aí, William, tudo tranquilo? Tudo maravilha, daquele jeito, né? Exatamente. Maldita pandemia que acabou com o nosso cumprimento inicial, né? Sim. Tá difícil perguntar pras pessoas, né, se tá tudo bem. E aí, tudo bem, né? Só que não. Tem que mentir. Exato. Bom, mas é isso. Felipe, dá uma geral aí pra galera de quem é você. Bom, eu sou o Felipe Silis, eu toco piano, toco sanfona também, acordeon. Tenho ultimamente tocado mais no contexto de roda de choro e roda de samba, né? Descobri que eu gosto muito mais de roda do que de palco, acho bem mais interessante. Embora às vezes a gente suba no palco também, é importante, né? E tô com essa pesquisa de mestrado agora, na reta final, sobre um compositor chamado Esmeraldino Salles, que é um compositor de São Paulo, né? Um compositor de choro, e trabalhou muito tempo no rádio, na Rádio Tupi principalmente, e foi aí mais um músico trabalhador aí, que conseguiu viver da música, né, ali por volta dos anos 50, né, ele viveu ali entre 16 e 70 e 79, e um cara negro, né, de São Paulo, então a gente tô levantando, né, um pouco da história dele, olhando para a obra dele, porque ele é um compositor referência, assim, né, pro choro de São Paulo. Quem participa de rodas de choro, com certeza, e é de São Paulo, já ouviu alguma música do Esmeraldino sendo tocada nesse contexto. Aham. Mas antes da gente começar a falar do Esmeraldino e do contexto todo de produção, do choro, também eu queria entender um pouco da coisa da origem. Tem algumas problemáticas envolvidas, né? É, Exatamente. e daí você teve contato com música e começou uma trajetória de profissionalização em que momento, assim? Pô, legal essa pergunta. Eu toco desde criança, né? Eu peguei aquela febre, né? Quem cresceu nos anos 90 sabe disso, né? Teve uma febre daqueles tecladinhos caseiros, né? Aqueles teclados, Escácio. os Cássio da vida, né? E eu peguei justamente aquela febre, assim, né? E na época também tinha o pagode, né? Com os teclados e tal. Então o pessoal tudo queria tocar teclado, né? Comigo não foi diferente. E aí eu tocava desde criança, assim. Aí quando eu comecei a Aí eu comecei a tocar na igreja, na época, assim, católica, né? Na missa em Cosmópolis, a cidade que eu morava quando eu era moleque, e que eu voltei a morar agora na pandemia, né? Tô em Cosmópolis. E aí tocava na missa e tal, pras veinhas lá e tal. E aí eu lembro que chegou um momento, assim, que alguém contratou um professor, assim, para orientar a gente pra tocar lá na missa e tal. E esse cara era muito bom, assim, esse cara é o Robson Barata Cavalcante, depois ele foi até meu colega de Unicamp, assim. E aí eu fui procurar ele para fazer umas aulas particulares, aí eu fiz uma aula, duas aulas, na terceira aula ele falou, pô, vamos trocar uma ideia aqui, você tem muita facilidade com música e tal, acho que você já tá numa idade, assim, meio que pra pensar o que você quer da vida, assim, né, pô, Aham. que você acha, né, de dar uma chance pra música e tal? Acho que daria certo. E aí foi legal, porque ele meio que me orientou, assim, né, nesse meu começo de carreira. E aí eu comecei a trabalhar bem cedo, assim, com música, né? Eu lembro antes de entrar na faculdade, assim, eu já tinha um aluno, já tocava nos casamentos, assim, né? Já tava trabalhando. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim, o meu pai foi numa escola de música aqui de Cosmópolis e arrumou um emprego para mim, assim, sabe? Já sempre trabalhei, então, né? Sempre dando aula, sempre tocando. E aí eu entrei na Unicamp, né? Que foi onde eu comecei a minha trajetória acadêmica, onde eu conheci muita gente também, que são meus amigos até hoje. Você entrou no curso de música popular lá? Eu entrei exatamente no curso de música popular.
Fiz aula de piano com o Gogô, que é um baita mestre, assim, do piano, assim, um cara muito legal mesmo, assim, né? Que eu tenho muita admiração, cada vez eu admiro mais. E estava lá na Unicamp, né? Me formei em 2007. Depois eu estudei um pouquinho no Conservatório de Tatuí, tive uma passagenzinha curta por lá. É, E aí depois eu desencanei, assim, de faculdade, de vida acadêmica e fui pro mundão, assim, né? Mudei para São Paulo, aí participei de bastante coisa interessante em São Paulo, né? Participei do Balé Folclórico Abaçaí, tocando sanfona já. Comecei a tocar sanfona, né, já em São Paulo e tal. Comecei a me engajar no choro, no samba, né? E aí depois de muito tempo, assim, né, quando foi mais ou menos 2016, assim, eu falei, pô, vou retomar a vida acadêmica, porque acho que eu já tenho repertório, assim, de vida para de repente compartilhar umas coisas interessantes, umas visões de mundo assim que eu acumulei, né, nessa minha estrada. E aí fui para cima. Aí eu prestei o mestrado na USP, não passei de primeira, mas aí eu tenho um amigão meu, o Arthur Iraçu, a gente até morou junto uma época, que estava coordenando uma pós lato sensu de culturas afro-brasileiras e indígenas na Casa Tombada, que fica ali perto da Barra Funda, perto da Unesp, inclusive. E aí eu consegui uma bolsa nesse curso, assim, uma bolsa de trabalho, e paguei bem barato, assim, na época. E foi um curso muito legal, assim, que me abriu bastante a cabeça, assim, para as questões raciais e tal. Eram questões que eu já estava investigando, né, eu tinha um grupo chamado Coletivo Roda Gigante, que a gente sempre teve esses debates raciais, assim, né, na música, mas quando eu fui para essa pós que eu mergulhei mesmo nesse assunto, e aí, quando eu fui pro mestrado para falar do Esmeraldino como um homem negro, assim, eu já estava com essa visão assim mais consolidada, né? Então já tinha bastante coisa para falar sobre isso. Uhum. Não só tecnicamente, né? Às Exato. vezes toda a discussão do entorno é importante ser contada até antes de você falar tecnicamente o que está acontecendo ali. Porque às vezes, tecnicamente, todo mundo já é uma prática comum, né? As pessoas já sabem como lidar com aquela música, né? Mas de repente essa discussão não estava sendo trazida, né? Mas como é que você começou a tocar em roda de choro para começo de conversa? Você já ouvia choro? Você tinha alguma relação anterior com o choro, mesmo que não na prática, né? Ou você foi convidado para tocar em algum lugar e daí caiu, sei lá, um cachê na sua mão e você foi aprender e pegou gosto? Como é que foi isso? Pô, bem massa também essa pergunta. É legal olhar, né, essas coisas para trás, assim, né? Que a gente até perde a noção, né, de como foi o caminho, né? Mas eu lembro que quando um pouco antes de eu entrar na Unicamp, eu tenho um amigo meu saxofonista daqui de Cosmópolis, o Odilei, que ele me emprestou um monte de partituras, assim, de músicas que ele gostava, e tinha várias partituras de choro, assim. Na época eu toquei essas partituras, eu gostei bastante, assim. Eu falei, pô, essas músicas são legais. Tinha muita coisa do Pixinguinha, assim, que na época me chamou a atenção. Mas eu acho que eu peguei um gosto mesmo pelo choro no segundo ano da Unicamp, porque teve um festival de choro na universidade, e aí teve muita roda de choro, teve mesa de debate e tal, e aí rolou meio que uma febre do choro, assim, no meu ano, assim, né? Eu era 2003, né? E aí a galera, assim, mais ou menos dessa época, entrou numa pira do choro, assim, tanto que o meu ano tinha um monte de guitarrista, os caras até largaram a guitarra, assim, sabe? Um foi tocar violão de sete cordas, outro foi tocar bandolim, o outro foi tocar cavaco, assim, ficou febre do chorinho, assim, O chorinho cara. expulsando o guitarrista de dentro de você, Aham. né? O cara entra pra aprender, pra ficar foda tocando Dream Theater, sai trocando doce de coco, né? Exatamente. Foi o que aconteceu lá no meu ano, né? E a galera rolou essa febre. Só que aí, como eu toco piano, né? É um instrumento que normalmente não é muito chamado, né? Pra tocar o choro. Até porque o choro tem essa informalidade, né? De todo mundo chegar com o seu instrumento e tal. E o piano, ele é meio elefantezinho branco, né? Ele é meio É. trambolho e tal, né? Eu já vi, até na roda do Isaías, assim, às vezes vai uma galera leva o teclado e tal. É até legal quando isso acontece, mas tem uma logística ali que é É. complexa, né? E tal, né? Aham.
É E mais embaçado, é né? mais embaçado. Então, o que acontece? Eu sempre participava das rodas com escaleta, assim, né? Então eu tocava as melodias e tal, decorei algumas melodias e comecei. Uma roda que foi bem importante ali quando eu estava na Unicamp era a Borda de Ouro, que era uma pizzaria que tinha canja, acho que era toda segunda, tinha canja de choro e quarta era de jazz. Hum, E aí eu ia de escaleta na segunda e ia de piano elétrico na quarta, assim, né? Tocar jazz. aham. E aí foi muito legal, porque nessa época eu convivi muito com a galera do choro, mas como o meu instrumento também era um pouco estranho ao choro, né? Eu também não trabalhei muito assim com choro, né? Eu ia mais nessa coisa mais lúdica mesmo, né? Mais recreativa, indo nas rodas. Aí, quando eu vim para São Paulo, o choro foi importantíssimo assim para minha socialização. Eu fui para São Paulo junto com um amigo meu, Márcio Modesto, que é um baita flautista monstruoso assim de choro. E aí, como eu tava junto com o Márcio e ele já tinha uns contatos em São Paulo, eu comecei a ir junto com ele e tudo quanto é roda, assim, né? Então a minha primeira socialização em São Paulo, assim, primeiros contatos foi tudo através do choro, né? Eu fui na roda da USP, fui na roda do Isaías, aí a gente andou, né? Foi tudo quanto é roda. E aí foi nesse contexto, assim, que eu fiz vários dos meus amigos, assim, que são meus melhores amigos até hoje. No Sidão, assim, um lugar que virou QG, assim, durante muito tempo, assim, né? Depois me envolvi bastante ali no Sidão. Foi o pessoal do Sidão que depois foi o núcleo do coletivo Roda Gigante, que foi um grupo que eu participei durante uns 4, 5 anos também. Então, foi mais ou menos por aí. Ah, legal. A origem do gênero, ela geralmente é acreditada no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Daí você me corrige se eu estiver errado, que é uma adaptação do que já se fazia com os músicos que eram contratados de palácio, né? Isso. E que foi progredindo para esse gênero que a gente vê hoje como é o choro. Tem muita diferença do choro paulista para o choro do Rio? Tem uma Porque, diferença. porque ele meio que é imigrante, né? Para São Paulo ele é imigrante, né? Exato. É muito curioso, porque o choro ele foi um fenômeno no país inteiro, assim, né? E você tem choro em tudo quanto é lugar, assim, do Brasil. É até engraçado que quando eu fui para Belém do Pará, lá tem choro também. Tem o bar do Gilson, que rola o choro, muito legal lá, inclusive. Mas é curioso que algumas pessoas do Pará chamam hoje qualquer música instrumental de choro, assim, até hoje. Isso me chamou bastante atenção. Ah, é? É. E aí eu acho que durante muito tempo o choro foi sinônimo de música instrumental, assim, até a gente ter esse Aham. rótulo, né? Música instrumental, que é uma coisa mais específica, né? Que já remete a Hermeto, né? Moacir Santos, essa galera, Egberto. Mas eu acho que o choro durante muito tempo foi a música instrumental mesmo, assim, né? Que a galera se espelhava. E aí aqui em São Paulo, com certeza, vai ter um sotaque próprio, né? Uma vez eu estava conversando com o Rafael Galante, que é um grande amigo meu, historiador, e ele me falou uma coisa assim que falei, caramba, mano, deu um momento eureka, assim, né? Que ele falou que o Rio de Janeiro, muitas vezes, ele tá, durante muito tempo, né? A indústria fonográfica do Rio estava muito preocupada em produzir uma autenticidade, né? Uma música autêntica, uma música de raiz, né? Uma música um samba de raiz, né? Um samba autêntico, e o choro, né? E às vezes os artistas do Rio de Janeiro acabavam muito engessados também, né? Por essa ideia de produzir algo autêntico, né? Algo brasileiro, nacional, sei lá. E Hum, eu tenho a impressão que em São Paulo você tinha mais espaço para experimentação, porque as demandas eram outras, né? Não que não hum, tivessem problemas também. Por exemplo, para quem é do samba mais tradicional de São Paulo, né? Geraldo Filme, é, Toniquinho Batuqueiro, esse contexto para eles é uma tragédia, né? ah, Mas eu acho que para quem era da música instrumental, para quem estava trabalhando os maestros, os arranjadores, Laércio de Freitas, essa galera de São Paulo, acho que para eles foi bom, porque acho que eles tiveram uma liberdade assim para esteticamente fazer umas coisas um pouco mais ousadas, entre aspas, mas e misturando com outras linguagens, principalmente com o jazz, né? O jazz hum. acho que é uma influência forte aí pros músicos de São Paulo. É um repertório que já era compartilhado, né? Mas aqui, como não tinha essa demanda da indústria,
o pessoal podia brincar mais, né? Porque daí a demanda não é de quem tá vendendo o disco, né? A demanda é o que vai ser legal pra gente fazer na roda, né? Sim, sim. Não, e São Paulo tem muito essa coisa do moderno, né? Tipo, a cidade vende essa ideia, né, de moderno. E se você pega ali quando o choro estava se popularizando, né? O que era considerado moderno era o que vinha dos Estados Unidos, né? Então, Hum, quando um compositor de choro colocava um elemento já de jazz, uma coisa mais dos Estados Unidos, assim, aquilo já era visto como moderno, né? O Garoto, por exemplo, é um cara que até hum, hoje é um símbolo, né, do choro de São Paulo, e justamente porque ele fazia esse choro considerado mais moderno, né? E isso para a imagem que São Paulo quer passar pro resto do Brasil, pro mundo, isso é ótimo, assim, né? É a cidade que quer se vender como moderna mesmo, né? uhum. E você tem uma questão que você fala que é uma problemática da narrativa da mestiçagem brasileira, né? Na origem do choro. Exato, exato. Isso é uma O coisa que que eu. que é isso aí? Bom, a mestiçagem, né, para quem não está tão familiarizado assim com o tema, né, existe um pensador chamado Gilberto Freire, porque antes do Gilberto Freire tinha essa ideia, né, de que é, o negro era muito estigmatizado, né, não que hoje não seja, mas mudou-se um pouco a estratégia, assim, né, porque existia um racismo de cunho até científico, assim, né, de que vendendo uma ideia eugenista, assim, né, de que o negro é inferior, de que a Europa que é uma maravilha, né, que é uma raça superior e tal, e os cientistas antes do Gilberto Freire pensavam assim, o que é bizarro assim, né, a gente olhando hoje, mas o Gilberto Freire ele foi um marco para a época porque ele vendeu essa ideia da mestiçagem, né, de que a gente resolveria esse problema entre aspas, né, misturando as raças, então ele via a mistura de raças já com bons olhos, que era uma coisa mal vista, né, até então. E aí ele criou essa ideia ilusória, assim, de que a gente ia se misturar e de que ia dar tudo certo e todo mundo ia ser feliz e a democracia racial que a gente fala, né? Que não ia ter mais preconceito, não ia ter mais racismo, porque a gente ia ser um povo miscigenado e tal. E isso foi um pensamento que norteou muito, assim, né? Os pensadores, assim, da época do Gilberto Freire e até recentemente. Então, quando você olha para a historiografia do choro, para a narrativa, você vê que ela está muito imersa assim nessa ideologia da mestiçagem, da democracia racial, porque a gente sabe que todo discurso científico ele tem uma orientação política, né? A pessoa que está falando ela pode colocar isso claramente ou não, mas a orientação política está lá, né? Não tem jeito assim, né? Não tem como fazer uma ciência totalmente limpinha assim, né? Sem orientação nenhuma, né? E você percebe em coisas, por exemplo, essa ideia de que o choro nasceu da mistura dos ritmos europeus com os ritmos africanos, sabe? Isso já invoca uma coisa meio da mestiçagem. Quando, na Hum, verdade, eu acho que foi um processo, eu acho não, foi um processo mais complexo, um processo com mais camadas, né? Você falou, por exemplo, dos músicos, né, que tocavam a música dita, a música da Europa, né? As valsas, as shots, as mazurcas, né? E eram músicos às vezes profissionais, né? Que tocavam, porque hoje em dia, como a música é uma coisa muito elitizada, né? Quem consegue estudar a música, né? Erudita, para a gente é difícil enxergar isso. Mas se você pegar o contexto do final do século XIX, quem tocava a música clássica eram as pessoas negras, né? Porque eles eram os funcionários, né? Das instituições, né? sim. Então, século XX, fim do século XX, começo do século XXI, é engraçado como bagunçou como tem alguns artistas que eles são muito despontados, dá essa impressão de que. Dá essa impressão não, tem um duplo pensar na parada que é o artista é uma coisa especial e ao mesmo tempo o artista é um subempregado, né? Exato. As duas coisas acontecem simultaneamente. Antes, isso, em geral, assim, historicamente, o artista é- era empregado. Era empregado. Tanto que tem todo aquele dilema lá do Mozart, né? Que ele ficava puto porque ele era tratado
como um empregado que ele era pelas cortes, não tinha um cara sem valor e tal. Tem vários exemplos assim, né? Pela história. Sei lá, na Grécia, o cara era músico, ele era o escravo, né? É sempre uma coisa da classe baixa, e daí agora foi se transformando como se. E algumas pessoas têm uma impressão de que é como se sempre o músico tenha sido o gênio, a estrela, quando não, né, isso foi uma parada construída durante o século XX por razões políticas também, né? Com certeza, não. E eu sou uma pessoa que luta muito contra essa visão assim do gênio, da estrela, assim, porque eu acho que isso prejudica até nós músicos, assim, quanto profissionais, assim, Enquanto classe. quanto classe. Então, a gente não se enxerga muitas vezes como classe, né, cara? E daí ninguém nem entende as demandas trabalhistas dos músicos, né? Por que essa galera tá pedindo isso? Nada a ver. Paga um lanche aí, foda-se. É estranho, né? É bem estranho mesmo, né? E eu acho que atrapalha mesmo, assim. Eu sempre. Eu acho que um dos motivos de eu ter um podcast, que a gente vai falar mais pra frente também, e acho que de você também ter um podcast, é a gente trazer um pouco pro público que não é músico, né? Um pouco de como que é o nosso universo, né? Porque é bem vasto e bem diverso, né? Porque senão as Sim. pessoas ficam com essa impressão de que o músico é aquele artista longe e tal, fica aquele ideal meio que das bandas de rock americanas, assim, né? De que É. o músico é aquele cara que vai fazer sucesso, né? E tem uma banda e, e vai Aham. estourar, né? E não é bem assim, né? Sei lá, o jogo de videogame que você joga foi um músico que compôs a trilha, assim, né? Tipo, o cara Uhum. trabalhando ali, um trabalhador, né? Sim, sim. E quanto a essa coisa dos músicos negros trabalhando em corte e tal, e trabalhando para a igreja, isso é uma parada que era bem comum como força de trabalho. É, e, inclusive, por exemplo, compositores brasileiros que recebiam dispensas de cor, né? Sim. Como se dizia na época, como o Padre Zé Maurício, Manuel Dias de Oliveira, enfim, uma série de outros grandes compositores de música de concerto brasileira. Não era nem precisava entrar nessa questão de ser de música popular, como se a música popular é que aquela população tivesse tendo condições de fazer. Não, os caras gênios da nossa história da música aqui é, passavam por essas questões também, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Um cara muito importante assim pro choro é o Anacleto de Medeiros, né? Que era um cara da banda do Corpo de Bombeiros, né? Então você imagina uma banda de Corpo de Bombeiros, o que os caras tocam, né? Toca dobrado, principalmente, né? E aí você vê que ele tem um conhecimento ali, né? Da música europeia e tal, né? E eu acho que a gente tem que olhar mais por aí, porque o que acontece? Em vez da gente pensar nesse olhar da miscigenação, da música que se fundiu com a outra, né? Que dá uma noção meio da democracia racial mesmo. Parece que os caras ficaram amigos e vamos misturar a nossa música, assim, né? Tipo, vamos misturar a minha música com a sua, né? E parece que foi isso que aconteceu, né? Pela essa narrativa. Mas não, os músicos negros, pelo seu próprio arcabouço cultural, civilizatório, né? Da sua própria musicalidade trazida, né? Na sua cultura, trazida do continente africano, ele imprimia aquela música europeia um sotaque diferente, né? E a gente também não pode desprezar, porque um outro lugar também que é problemático é a gente ficar achando que o europeu impôs a sua música sobre o negro, né? E o negro não teve opção. A gente tem que pensar que o negro ele também se apropria da cultura europeia e algumas coisas ele gosta e ele acha interessante. E a gente não pode desprezar essa agência também do o que da música europeia ele escolheu, né, para dar o seu toque, né? Então, Uhum. em cima da polca, que de repente é uma música dançante, né? Pensando aqui, né? Elocubrando. Então, em cima desses ritmos, né? Dessas músicas, dessas danças europeias, né? Foi se imprimindo um outro sotaque, uma outra forma de tocar, um outro jeito. E aí o ser humano é criativo, né? Então, muitos desses músicos foram também compondo as suas músicas sem se preocupar se era choro ou não, assim, né? Tipo, compondo
músicas, né? E é muito legal aquele livro do choro do animal, né? Que é o carteiro que registrou as rodas de choro lá, porque você lendo esse livro dá bem o tom, assim, de como era. Os músicos de choro eram músicos que tocavam em festas, assim, né? E eram festas. E é bem interessante porque eles eram músicos que circulavam bem entre as classes, assim, né? Porque você imagina que numa época que não existia disco ainda, você tinha poucas formas de consumir música, né? Uma delas é a partitura de piano, né? Então você poderia consumir música, sei lá, eu quero ouvir tal música, né? Então, naquele mundo machista da época, né? O cara vai lá, compra a partitura, aí sua esposa, bela recatada e do lar, vai ler ali, vai tocar, né, no piano a partitura da música que ele gosta e tal, e, né? Mas tem que pensar que as classes mais populares não tinham piano, né? Uhum. Então, e muito menos orquestra, né? Imagina uma pessoa pobre contratar uma orquestra, mas tinha que ter música, né? Festa. Então eles contratavam esses músicos, né? Que normalmente eram das bandas, que eram das orquestras. E aí na hora da festa ali eles tocavam, né? Uma música mais dançante, uma música mais popular. E aí desse caldo cultural que o choro foi surgindo, né? Eu acho que é mais por aí, na verdade. Uhum. Legal. Tem outra questão que você fala, que é a questão da diáspora. Sim. O que é isso? A diáspora, né? Diáspora, na verdade, é um grande deslocamento de pessoas, né? De um país ou de um continente. E hoje em dia se trata muito a questão africana como diáspora, porque você ganha olhares diferentes, e você não fica só viciado por aquele olhar do tráfico da escravidão, né? Porque a diáspora africana, né, pelo Oceano Atlântico, ela acontece até hoje, né? Se você pega os africanos, eles praticamente, hoje em dia, né, hoje, 2021, eles mudaram a culinária da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Com Uhum. os restaurantes. Então, quando você trata nessa questão da diáspora, você consegue um olhar muito mais amplo, assim, e não fica só restrito ao tráfico, né? O tráfico está dentro da diáspora, né? O tráfico da escravidão, mas você consegue olhar para a cultura, você consegue olhar para quem voltou para a África também, né? Tem um livro Uhum. que eu gosto muito, queria recomendar aí para a galera, que é o Atlântico Negro, do Paul Gilroy. E ele trata muito dessa questão da diáspora africana, mas é legal como ele pensa os movimentos culturais da volta também, da Hum. África construindo essa música popular das Américas, né, a música popular dos Estados Unidos, do Caribe, da América Central, né, de toda a América praticamente, mas como isso também volta para a África, né? Ele dá um exemplo muito bom assim, que ele diz que o Nelson Mandela deu uma entrevista uma vez e perguntaram para ele sobre o tempo que ele ficou preso lá, né? E aí ele falou que quando ele estava preso, uma das motivações dele eram as músicas da Motown, assim, dos Estados Unidos, né? Ah. Então, o cara é muito louco isso, né? Porque sai o escravizado, né, da África para os Estados Unidos, aí com o seu caldo cultural e tal, com todas as contradições, com todas as negociações, né, que essa cultura faz e encontra, e todas as transformações que isso gera, né? Isso se formata numa música afro-americana, e isso volta para a África também, as pessoas se identificam com essa música também, né? Isso é bem Uhum. interessante. Então, esse olhar da diáspora permite a gente fazer esse tipo de interação, assim, às vezes de um esmeraldino negro trabalhando no rádio, tocando choro aqui no Brasil, de repente se identificar com uma música jazz dos Estados Unidos, né? E estabelecer alguma ponte com essa música também, né? Só por esse olhar da diáspora que a gente consegue ver dessa forma, né? Uhum. Uhum. Daí você já estava envolvido com as questões da produção musical, da prática musical, né? Sim. Que e é realmente é um gênero foda de tocar, porque é um gênero bem virtuosístico, exige uma certa dedicação para você ter a prática dele, né? Não é. É, Nem sempre é sentar e tocar, sair. exige horas de bunda sentada na cadeira ali, né? Estudando. É, é um gênero difícil
de você ficar íntimo da linguagem, né? Sim, sim. Mas ele, ao mesmo tempo, é um gênero de muita clareza formal, né? Sem dúvida. Você consegue definir bem, assim, os momentos e as sessões e tal. Eu acho que isso funciona bem também até para essa questão de você consegue agradar tanto esse uso de festa quanto essa diversão que é da música virtuosística, né? Ser feita pelos músicos e tal. Não, exato. E essa coisa da forma é bem interessante, né? Porque qualquer música ela vai se desenvolvendo conforme as suas próprias demandas, né? Então não adianta, por exemplo, olhar para a música romântica do século XIX, olhar para um choro e falar, pô, essa música é mais complexa. Não, ela se desenvolveu porque ela tinha outras demandas, né? E, Uhum, e o choro, às vezes, ele tem essa clareza formal aí que você está falando, né? Mas isso ajuda muito, assim, para quem vive a dinâmica assim das rodas, isso cria um código assim, né, dentro da roda, e as pessoas brincam um pouco com esse código, né? Na roda de choro a gente tem até alguns sinais assim que a gente faz com a mão, porque o choro normalmente ele tem três partes, assim, tem choros que são diferentes, né? Mas a via de regra, assim, o standard ali, né? O default ali é três partes, né? Então a gente até faz com o dedo, assim, o número um, o número 2 e o número 3, porque às vezes o solista ele quer passear livremente por essas partes, né? Então às vezes ele tá tocando uhum. ali, às vezes ele faz um sinal do 3, agora eu quero ir para a terceira parte, né? Agora eu quero ir para a segunda. Então nas rodas a gente consegue até brincar um pouco com esse formato. Uhum. E você fez o seu TCC em formato de rondó, mano? É, pessoas experimentais até na escrita, né? Aham, você fez um ABACA Exatamente. escrevendo. Foi uma sugestão desse amigo meu aí, do Rafael Galante. Ele deu essa ideia assim, ele falou, pô, mano, já que seu trabalho é sobre choro, por que você não escreve na forma do choro? Eu falei, nossa, do E deu certo, caralho! deu certo. Aí Aprovado. é, eu até queria escrever minha dissertação na forma do choro, mas não deu muito certo, assim, né? Mas Aí não, foi forçado, aí não conseguiu. não rolou. Mas de repente, futuras escritas aí eu quero brincar com essa coisa da forma, né? Porque eu acho que é uma forma também de nós músicos contribuirmos, né, com a linguagem É, escrita, né? Porque o pessoal tem um pouco essa ideia que eu acho até errado, assim, da escrita acadêmica, de que é aquela coisa cheia de regra, assim, cheia de coisa que pode, que não pode, né? E eu aham. gosto bastante de subverter o formato, assim, sempre que eu posso. Tanto que os pareceristas sofrem comigo, assim, Os ca- eles sempre mandam, pô, tem muita gíria, explica o que que é essa gíria aí e tal. Aham. Não, mas quando você lançar sua dissertação em formato de livro, daí você muda as ordens dos capítulos, Exato. entendeu? Ou o rondó pode ser fotos, né? Eu coloco fotos, letra A, né? Texto, letra B, fotos, letra A de Aham. novo, sei lá, fazer alguma coisa, né, que remeta a forma. E, meu, quem que é o Esmeraldino Salles? Bom, o Esmeraldino Salles foi um músico negro, né? Nascido em São Paulo, nasceu em 1916. Quando ele começou a tocar, ele tocava de maneira amadora, tocava até na igreja. Ele era de família evangélica. E ele ia fazendo uns biquinhos aí de pedreiro, mexendo com ferro, com construção, né? Trabalhos, serviços braçais mesmo, né? Mas aos poucos ele conseguiu se inserir no contexto do rádio, porque se você pega ali nos anos 30, o rádio foi uma grande febre, né? O rádio nos anos 30 era igual a internet hoje, assim, né? Era a sensação do momento, né? E a partir ali do decreto do Getúlio Vargas, principalmente, né, que permitiu que as rádios pudessem ser patrocinadas, né, e isso gerou uma movimentação ali que proporcionou o rádio organizar uma cadeia de trabalho mesmo ali, né, que os músicos estavam, né, inseridos nessa cadeia produtiva, né. Então o Esmeraldino começou profissionalmente aí nessa oportunidade aí que surgiu, né, porque pensa um músico negro da Zona Leste e tal, trabalhar com música, assim, né, nos anos 30, 40, né, então ele foi graças ao rádio que ele conseguiu. E aí ele trabalhou em várias rádios, mas foi na Rádio Tupi, onde ele construiu
a carreira dele como instrumentista, como músico. Ele acompanhava muito calouros, né? Que eram esses cantores, tipo, hoje em dia tem o The Voice, né? O The Uhum. Voice é meio que um filho, um neto aí, né? Dos programas de calouro do rádio, né? E o Esmeraldino tocava muito em programa de calouros. E o formato do grupo de choro era muito bom pro rádio, porque era um formato simples, com poucos músicos, onde você podia fazer adaptações rápidas, assim, pro cantor, né? Então, um cantor toca uma música em dó maior, aí depois vem outro cantor cantar a mesma música em ré maior, né? Imagina Uhum. isso para uma orquestra é impraticável, né? Você ter essa fluidez, mas ali no grupo de choro, ali na formatação do choro, isso é fácil de você resolver, né? Então, Uhum. esses grupos de choro eram muito bons, assim, para acompanhar os cantores no rádio, e o Esmeraldino participou muitos anos assim do Regional da Tupi. Ele, numa primeira fase onde o Esmeraldino estava no Regional, ele foi liderado pelo Antônio Rago, que inclusive é pai da Margarete Rago, né, da pensadora importante, que estudou Foucault, assim. E o Rago liderou no primeiro momento, depois o Siles, que era o meu xará, liderou no segundo momento, e no terceiro momento o Esmeraldino que liderou o Regional da Tupi. E é engraçado você olhar as fotos, assim como num primeiro momento ele era uma instrumentação de choro, mas ele foi ficando jazz, assim, no meio, assim, sabe? Bem curioso. Hum. Tanto que o Esmeraldino ele tocava cavaquinho e contrabaixo, porque ele tocava jazz Hum. também no contrabaixo. E era um músico trabalhador, assim, um músico que tocava no rádio, que tocava nas boates, acompanhava cantores, assim, né? Foi um músico de um perfil bem low profile, assim, né? Não foi um cara que pensou em estourar, pô, você é famoso, você Jacó do Bandolim, você Pixinguinha, não. Foi um cara ali que ficou ali trabalhando e tal, mas produziu obras, assim, lindíssimas, assim, choros que são referências até hoje, assim, é um músico muito criativo. Ele tinha ouvido absoluto pelos depoimentos assim que eu recolhi. Então o calouro chegava para ele que só cantava a música assim, sem pegar no instrumento, ele já sabia o tom que a música tava. E ali no rádio, ele procurava também fazer pequenas introduções, pequenos arranjos, assim, sabe? Então não era aquele acompanhamento convencional, assim, sempre tinha uma coisinha diferente que ele colocava, né? E todo mundo que conviveu com o Esmeraldino fala isso, assim, pô, o Esmeraldino sempre inventava um negócio diferente, assim, sempre tinha uma introdução, um interlúdio, um final, um acorde diferente que ele botava ali, sempre tinha um capricho a mais ali, né, no acompanhamento dos calouros, né? Então ele era um músico muito talentoso, muito criativo, só que também, ao mesmo tempo, eu tenho até uma hipótese assim de que ele tinha tanta facilidade para fazer isso que eu acho que até isso se tornava banal para ele, porque ele não teve preocupação em registrar essa obra, né? Hum. Quem registrou eram as pessoas que estavam em volta dele, né? O Orlando Silveira foi um divulgador importante, gravou muita música do Esmeraldino, que inclusive eles compuseram em parceria. O Oswaldo Colagrande, o Laércio de Freitas, né? São as pessoas que estavam ali orbitando o Isaías, né? Isaías Bueno Almeida, eram pessoas que estavam orbitando ali em volta do Esmeraldino e que estavam preocupadas em registrar aquela música, assim, porque ele mesmo não teve essa preocupação. Teve até um episódio que o Seu Balói, que é um violonista bem icônico assim do choro de São Paulo, me contou que ele queria, ali nos anos 70, a TV Bandeirantes fez um festival de choro, assim, que teve uma repercussão até legal na época, e o Balói queria escrever a música do Esmeraldino, assim, no Festival de Choro. E o próprio Esmeraldino falou: pô, Balói, não faz isso não. Deixa isso pra lá. Eu sei como que é essas coisas, tudo carta marcada. Aí o Balói falou: pô, não, Esmeraldino, não é carta marcada, não. O ano passado eu defendi uma música do Carrasqueira e a gente conseguiu uma colocação legal e não tinha nada de mutreta, assim, foi um negócio justo e tal. Então, pô, vamos botar só a música. Depois que o Balói insistiu muito, assim, aí que ele resolveu aceitar, assim, escrever a música dele. E tem um registro também que parece que foi o Oswaldo Colagrande que fez um registro em fita, assim, caseiro, que eu até disponibilizei no YouTube. Se você jogar no YouTube Esmeraldino Salles, você encontra um ensaio do Esmeraldino tocando e tal, e tocando algumas músicas dele, tocando música americana, tocando Tom Jobim, assim. Então, só por esse repertório, assim, você vê que era um cara bem eclético, assim, que navegava por vários repertórios, né? Então, é um cara que eu me identifico muito, né? Porque eu gosto dessa coisa
de não ficar só estrito ao choro, né, de dialogar com outras linguagens, né, e eu acho que eu também me identifico muito com essa coisa meio low profile, assim, eu também nunca Uhum. entrei muito na pira muito blogueirinho, assim, né, não criticando quem Aham. faz, assim, porque as pessoas, né, precisam também vender seu peixe, né, mas eu também nunca me identifiquei, eu acho o Esmeraldino meio parecido, assim, comigo, assim, em algumas Uhum. coisas, né. A gente sempre, no fundo, tá falando da gente mesmo, né, no final das contas, né. Ah, é, tem. Só tem que às vezes descobrir como, né? Por Exato. quê? Aí tem que ficar olhando pra dentro. E o Esmeraldino, conseguiu tocar, trabalhar desse jeito até o final da vida dele? O Esmeraldino trabalhou até o final da vida. Ele tocou com muito cantor importante, o Silvio Caldas, por exemplo, que é uma referência, assim, né? E sempre quando ele vinha para São Paulo, ele fazia questão de tocar com o Esmeraldino. Então, ali no final da vida do Esmeraldino, nos anos 70, foi principalmente com o Silvio Caldas, assim, que ele tocava bastante. E Uhum. estava sempre tocando, mas segundo os filhos, ele tinha alguns problemas de diabetes e depois ele teve uma paralisia facial e aí ele começou a emendar vários problemas de saúde assim que limitaram bastante a atuação musical dele, assim, ele precisou tomar muito remédio na época, parece que ele ficou até com um raciocínio um pouco mais lento, assim, né, e isso limitou muito, assim, porque pelo que a galera fala, ele era um cara muito ativo, assim, né, tocando, não tinha tempo ruim, assim, né, o filho dele falou que se chamasse para tocar e ele tivesse agenda, ele não pensava duas vezes, ele ia, não tinha muita frescura não. Mas no final da vida ele continuou tocando, mas num ritmo mais lento por conta da saúde, assim, que acho que por ele até estaria tocando ativamente, assim, né? Uhum. Ele dava aula? Era o cara que não chegou a dar aula, assim, porque se tem uma constante para quase todos os músicos, né? É acabar trabalhando como educador, mesmo que seja informalmente, né? Sim, né, isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, porque o Esmeraldino, ele não teve professor, né? Ele aprendeu de uma maneira um pouco autodidata, mas ele dava aula, isso me chamou bastante atenção, assim, né? E ele dava aula, como ele era multi-instrumentista de cordas, ele dava aula de praticamente todos os instrumentos que ele tocava, né? De violão, de cavaquinho, contrabaixo. E outra coisa que me chamou muita atenção também é que ele dava aula de canto. Então eu fiquei pensando que o cara devia ser muito afinado, né? Porque se ele dava aula de canto, ele tocou com calouro a vida toda, ele não escrevia partitura, ele passava os choros dele, que são muito complexos, passava para os outros músicos cantando, né? Então, pô, imagina que Uhum. esse cara devia ser muito afinado, né? Aham. Então Ah, ele ouvidão com absoluto, ouvido absoluto. Então, esmirilhando. pô, a aula de canto dele devia ser uma coisa curiosa, assim, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, né, e falar Aham. assim, pô, só pode fazer uma viagem no tempo, assim, né, acho que eu voltaria, ficaria um tempinho ali com o Esmeraldino, passaria um mês ali com ele e tentaria ver as aulas dele, assim, Aham. que devia ser uma coisa bem interessante e não ficou registro, né, sei lá, pelo menos eu não conheço, né, se alguém anotou E essas aulas em algum caderno, né, não sei. chegou a ter algum aluno célebre, assim, que falava sobre isso? Eu não descobri nenhum aluno Alguém que. célebre, assim. Quem teve um aluno célebre e que conta na própria biografia é o Rago, né? O Antônio Rago, que era amigo do Uhum. Esmeraldino. Na biografia do Rago, ele fala que deu aula pro Pelé e, e ele, e ele falou que ele não queria cobrar porque era o Pelé. Falou assim: não, Aham. faço de graça, você é o Pelé, né, pô? E falou que o Pelé fez questão de pagar e tal. E eles ficaram discutindo se devia pagar aula ou não. Tamanha admiração dele pelo Pelé. Aham. Que Muito engraçado, engraçado. cara, A gente que descobre muita bizarro. coisa engraçada, assim, fuçando, né, nessas coisas. Aham. E tipo, como que era a questão de alinhamentos, assim, e diferenças do choro que o Esmeraldino produziu para o resto de São Paulo aqui? Porque você já tinha comentado essa coisa de que tinha algumas diferenças do choro do Rio para o choro paulista. E o Esmeraldino, ele era um cara muito que se alinhava muito, assim, com a produção paulista, ele tinha você consegue ver contrastes, assim, do que ele fazia para os outros? O que eu consigo ver é que o Esmeraldino ele não era muito engajado na cena do choro de São Paulo. Ele era mais um músico prático
que acompanhava cantores, assim, principalmente, né? E aí ele Uhum. foi ter esse engajamento, eu acho que mais no final da vida, porque aí, ali nos anos 70, você teve uma retomada ali do choro, né? O choro ficou um pouco na moda ali nos anos 70, e aí surgiu o Clube do Choro em São Paulo. Eu acho que ali, a partir do Clube do Choro, principalmente, acho que as pessoas tentaram um pouco inserir o Esmeraldino nesse contexto, né? O João Macacão, que faleceu ano passado, infelizmente, mas antes de falecer, ele me deu uma. Faleceu de Covid, né? Outra tragédia. Mas antes ele conseguiu uma entrevista com ele e ele me falou que ele levou o Esmeraldino pro Clube do Choro e tal, né? Então teve uma inserção, mas foi mais no final da vida, assim, né? Durante a vida ele ficou mais nesse contexto de músico trabalhador, acompanhando o cantor, né? Aquela coisa do músico instrumentista mesmo, né? Mas Uhum. eu acho que depois da morte, principalmente, e começou a ter muita homenagem assim ao Esmeraldino, né? O Laércio de Freitas lançou um disco em homenagem ao Esmeraldino, compôs uma música ao Esmeraldino, né? E começou a pipocar várias homenagenzinhas assim, né? Discos, músicas e tal. Acho que a galera ele foi entrando um pouco no cânon assim, né? De São Paulo. Mas eu acho que aí a minha opinião, eu acho que falta para São Paulo um pouco de boa vontade com suas memórias negras, assim, porque o Garoto Uhum. é visto como um ícone do choro de São Paulo, né? E tem documentário a rodo do Garoto, tem que ter mesmo, né? Porque ele é um cara importante. Tem livro pra caramba. Só eu devo ter uns 3 ou 4 livros sobre o Garoto, assim, né? E o Esmeraldino, Uhum. você não acha nada. E quando você conversa com os chorões de referência de São Paulo, que é o Luizinho Sete Cordas, o Isaías Bueno, você percebe que eles colocam o Garoto e o Esmeraldino no mesmo patamar, assim, não tem diferença nenhuma para eles, né? E você Uhum. percebe todo um movimento pela memória do Garoto, que não tô falando que é errado, assim, tem que ter mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço para levar o Esmeraldino para esse mesmo patamar que o Garoto tá, Mas assim, né? é tipo essa coincidência, né? Abre aspas pra caramba, coincidência por exemplo, do Johnny Alf, das pessoas não. A maioria das pessoas, você tem que ser. Geralmente, quem conhece o Johnny Alf, quem conhece as coisas do Johnny Alf é músico, e o Tom Jobim, Exato, tipo, exato. surfou pra caramba. Se você está ouvindo isso aqui e não conhece o Johnny Alf, você deveria Tem que conhecer. entrar no YouTube lá, zerar. É bom Não, pra eu ainda caramba. quero, dando um spoiler, assim, do que eu tô pensando pro doutorado, né? Eu quero investigar justamente todo esse caldo dos anos 50 de uma música negra ali que estava sendo produzida, que foi um caldo que depois desagou na bossa nova, assim, né? Mas tinha toda uma coisa sendo Sim, produzida ali antes, né? Que a bossa sim. nova as coisas não nascem do nada, né? As pessoas têm suas referências, elas se inspiram, né? E tem todo um caldo musical interessantíssimo, assim, de produção de música negra ali dos anos 50, antes da bossa nova, que pouco se fala, assim, e eu quero explorar, assim, quero olhar para isso. Sim, a bossa nova, ela é, acabou deixando aquela música mais branca, né, e vendeu aquela música para o resto do mundo, né, assim, resumindo bem, isso é uma das coisas que aconteceu, me parece, né. Não, é isso mesmo. Mas a questão da bossa nova, ainda tem uma questão do Jobim que, não tirando mérito nenhum do Jobim, nem nada assim, porque eu já toquei bastante coisas dele, eu gosto, né. Sim. Mas tem essa questão justamente do Johnny Alf, de toda essa música que se sabia que estava, hoje a gente sabe que estava pipocando ali. Se você pega, por exemplo, mesmo canção de câmara brasileira, coisa do Cláudio Santoro, que eram coisas que os compositores se reuniam para testar e cantar e experimentar, você vê, opa, mas isso aqui parece umas coisas que o Jobim fez, né, depois. Exato. E daí, quando você vai dar uma olhadinha, o Jobim, ele tava lá quieto nesses encontros de compositores. Tava ali mineirinho, né? Tava. Sim, então tem uma questão, assim, é um cara que soube usar os bagulhos dele lá, né? E ele tem os méritos dele, mas é um pouco chato mesmo que o pessoal realmente tem 1 bilhão de documentários do Tom Jobim. Eu não sei se tem documentário do Johnny Alf. Eu acho que eu já vi um assim, mas não.
Eu Não já vi lembro, umas assim, coisas se no tem... YouTube também sobre Johnny Alpha, mas nem se compara, assim, né? E é isso, né? A gente, porque nessa coisa da internet, né? Parece que tudo é polarizado e tal, né? Parece que a gente tá querendo cancelar o Jobim. Não, o Jobim, Não, um não, cara não muito é isso não. competente, assim. Eu também tenho discos do Jobim. O Urubu é um disco do Jobim que eu sou apaixonado. Ouço quase toda semana, assim, esse disco, assim, né? Muito, muito massa. Mas é a visibilidade que a gente dá para uma coisa e para outra, né? Por que você escolhe dar visibilidade para uma coisa e para outra não? O que tá guiando, né? As suas escolhas, né? Isso que a gente pega, né? A questão da Sim. racial, né? O garoto, além da questão racial, o garoto também foi um músico mais desbravador, assim. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi para os Estados Unidos, então ele ganhou outra repercussão. Mas pode ter Uhum, certeza que a questão racial é uma das camadas, né? A gente não pode reduzir as uhum. coisas só a isso, mas com certeza o que eu fico indignado, por exemplo, que o Esmeraldino fez um choro chamado Uma Noite no Sumaré, ou seja, ele popularizou um bairro de São Paulo para o mundo inteiro, porque o choro hoje em dia tem alcance mundial, né? Todo mundo que conhece choro e profundamente conhece esse choro, ou consequentemente conhece o bairro do Sumaré. E eu morei no bairro do Sumaré e não tem uma placa, não tem uma rua com o nome de Esmeraldino. Pô, Ah, tem que ter, assim, sabe? Tipo, é, é complicado. E quando, assim, você vê que durante o século XX, quando foi possível, eles fingiam que os compositores eram brancos, né? Porque é o caso que eu estava falando lá do Zé Maurício, que é a questão da negritude do Zé Maurício e desses outros caras veio à tona meio que recentemente, assim. Porque eles eram tidos como brancos, assim, até iconografia adulterada, coisa parecida com o Machado de Assis, eu ia né? falar do Machado. O Machado acho que é o exemplo mais famoso, né? É o exemplo mais famoso disso, que o cara, tipo, unanimidade técnica de tudo, assim, cara da literatura monstra, americano leu Machado de Assis, não acredita, né? Os Sim. caras não acreditam em como o cara era pra frente, assim, do período dele e tal, e mesmo aqui a gente não meio que esconde a origem, é complicado, né? Daí fica aquele papo de justamente que você estava falando no começo de mestiçagem, mas por um lado que é como se as pessoas brancas, né? E eu falando como uma pessoa branca, né? Como se as pessoas brancas estivessem dando presente e educação em cima de um negócio que precisava ser lapidado. E quando não é bem isso, mano. Exatamente, exatamente. Se você pegar. Foi bom você falar dessa palavra lapidar, né? Porque o choro ele se formatou muito em cima de o que eu chamo de projeto de choro do Jacó do Bandolim, assim, né? O Jacó do Bandolim ele empreendeu um grande esforço, assim, mais uma vez, pô, reverências pro Jacó do Bandolim, músico que eu admiro, importante pra caramba e tal, mas não dá pra negar que ele e Radamés Inhatali, assim, eles lapidaram, entre aspas, o choro, né? Eles colocaram o choro de uma maneira, assim, para isso ser aceito para a indústria fonográfica, para a classe média branca, né, que ia consumir aquilo, e os caras viraram um ícone do choro, né? E quando o choro foi feito por pessoas negras, né? O Pixinguinha, ou se você volta mais lá atrás, o Calado, o Anacleto de Medeiros, né? Eram todos músicos negros, né? Então o choro também foi sofrendo esse processo de branqueamento e esse processo de tornar cada vez ele mais próximo de uma música limpinha, uma música de concerto, uma música que o solista não erra nenhuma nota, sabe? Aquela coisa da Uhum. perfeição que o Jacó que empreendeu esse esforço, né? Quando o Pixinguinha tinha um projeto totalmente diferente de choro, assim, né? Você vê os depoimentos do Pixinguinha, assim, nos livros que eu já li, você percebe que o choro era uma música de festa mesmo, né? O Pixinguinha era frequentador da famosa casa da tia Ciata, né? E a tia Ciata era mãe de santo, né? Então o Pixinguinha estava naquele contexto ali, né? Da, da tia Ciata, né? E o choro fazia parte daquele vocabulário, estava na trilha sonora, né? Da casa da tia Ciata, né? Então você vê que são projetos bem diferentes, né? Imagina o choro do quintal da tia Ciata, com certeza é muito diferente do choro do quintal do Jacó do Bandolim, né? Ou do Radamés, sei lá. Uhum. Mas uma coisa engraçada é que ouvindo choros muito antigos e choros mais perto, que estão mais perto cronologicamente da gente, é um
é um gênero esteticamente muito estável, né? Sim, sim, sem dúvida. É muito estável. Eu não sei se é porque é muito difícil de tocar, daí as pessoas querem. Acabam de alguma forma vão mantendo isso. Eu não sei porquê disso, né? Até porque você que investiga o bagulho, não eu. Não, eu acho que tem Né? várias Mas. hipóteses aí, mas eu acho que existe realmente um esforço de algumas pessoas, né, em você realmente delimitar o que é choro, o que não é, o que é autêntico, o que não é, o que é tradicional, o que não é. E aí essas pessoas elas vão também se institucionalizando, né? Elas entram para dar aula em faculdade, elas produzem bibliografia, elas vão se tornando referência, não criticando o trabalho delas, que é maravilhoso, né? Mas a gente também precisa, eu acho que a gente precisa olhar diferente para o choro, assim, precisa ter outros olhares para olhar até ele como uma cultura dinâmica, né? Porque cultura é dinâmica, cultura não é museu, né? Aquela coisa que fica ali sempre igual, que não se transforma, né? Então a gente precisa ter outros olhares, né? E eu tô um pouco na academia tentando fazer um pouquinho esse papel, assim, né? Então, mas precisa de gente, né? Precisa de mais gente. Então, eu sempre incentivo muito, assim, né? Os músicos que têm um olhar, assim, um pouco diferente, assim, eu acho que a gente precisa se engajar na academia, a gente precisa produzir, a gente precisa escrever livro, precisa escrever artigo, porque a gente precisa produzir outras narrativas também, né? Porque senão vai ficar sempre esse choro que você falou, assim, muito estável, né? Sempre vai. As pessoas não vão questionar, né? Porque o cara leu num livro lá de história do choro e falou: ah, é Uhum, isso, assim, né? O choro é isso e tal, né? E na verdade, o meu sonho, assim, né? O que eu busco é uma experiência de choro mais diversa, assim, né? Que acolha também outras formas de tocar choro, de você se relacionar com ele, né? uhum. Meu, muito legal. Muito da hora. E, bom, vamos nos encaminhando aqui para os finalmente, acredito, né? Sim. Fala pro pessoal do seu podcast, Pô, do Estação eu Música, fiquei por muito favor. feliz aí de saber desse podcast aí que, que eu estou participando, porque acho que a ideia dele é muito parecida com a que eu tive quando eu fiz o Estação Música. Então escutem o Estação Música, é um podcast também que eu conduzo, né? Que é sobre música. Ele vai ter agora, eu prometo, que vai sair em 2021 uma temporada de divulgação acadêmica também. Eu estou preparando umas coisas bem legais, vai ter muita novidade. Ele está agora com a produção um pouquinho parada, porque eu estou na reta final do mestrado, mas quero retomar em breve. Mas vocês podem ouvir Estação Música, ela tem alguns programas já bem legais. Tem um programa chamado Encarte, onde eu chamo outros amigos músicos para comentar discos que eles gostam e tal, e a gente fica conversando sobre aquele disco. E tem uma temporada também chamada. Olha, eu esquecendo o nome do meu próprio programa. Mas a gente tem uma temporada que é Processo Criativo, que eu chamei alguns músicos que lançaram obras musicais, que podem ser disco, podem ser peças, podem ser vídeos no YouTube, enfim, e chamei essas pessoas para discutir suas obras, assim, para elas falarem um pouco o que elas pensaram, quais foram as referências, quais foram as inspirações. Então, bem legal, assim, esses bate-papos, né? Um programa de entrevista também como o seu, e a gente está aí tentando compartilhar um pouquinho, né, do que a gente sabe, do que a gente entra em contato nesse universo musical e levar um pouco para o público que não é músico, né? Porque às vezes me incomoda um pouco o músico, às vezes ele é meio seita, né? Parece que é uma coisa seita dos iniciados, assim, né? Tem algumas informações que eu acho que só circulam ali para um clubinho ali, né? E a ideia é realmente circular a informação para todo mundo que gosta de música, porque todo mundo gosta de música, né? Não tem como, né? A música faz parte da vida de todo mundo, né? E acho que todo mundo tem curiosidade, né? De saber um pouquinho mais sobre a música. E a gente tá aí para isso, né? Sim. Às vezes eu percebo que os colegas não têm noção da importância que é deles falarem de coisas que eles acham que são óbvias, mas que eles levaram décadas para construir, Sim, né? Às vezes a pessoa tá tão imersa naquilo que ela fala, cara, isso aqui é óbvio. Daí não, é um puta de um conhecimento gigante que a pessoa construiu, né? exato, exato. E redes sociais, onde que te encontra? Você quer ser encontrado em redes Não, sociais? quer. Agora passa. Às vezes a pessoa não quer ser encontrada, vai saber, né? O que ela É, posta nas tá redes. devendo pro. É, Tá devendo pra exatamente.
Bom, tenho as redes sociais do Estação Música, né? Tem nas 3 principais redes aí, que é o Instagram, o Facebook e o Twitter. Você pode encontrar lá. E aí, se você quiser me seguir, acompanhar as minhas ideias, @Silão da Massa no Twitter. Tô sempre ali tweetando alguma coisa para sou aquele micro tuiteiro ali, né, com poucos Aham. seguidores ali, de vez em quando alguém olha uma coisa que eu escrevo, mas e pode me seguir ali no Twitter mesmo, que eu sou bem, acho que é a rede social que eu sou mais ativo. Muito legal. Então, muito obrigado Pô, eu que agradeço. por estar aqui. Foi muito legal a conversa, muito informativa. E se você quer mais informações, quer mandar um e-mail aí para o Contraponto Profano, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano@gmail.com ou seguir o Contraponto Profano no Instagram, que é @contraponto profano. Ou, se você quiser me mandar uma DM lá, tirar uma dúvida, dar uma sugestão, puxar uma orelha, você vai lá no @will.pedroso, WILL.pedroso com Z, que você me encontra também no Instagram, né? E, meu, mais uma vez, muito, muito obrigado, Felipe. Pô, eu que agradeço, William. Fiquei muito feliz aí com essa participação. E eu achei muito legal, assim, essa conversa. A gente falou de vários assuntos aí, né? Foi bem Sim. abrangente. Da hora, sempre convidado, a gente vai bolando mais temas aí, e ao longo do tempo a gente pode ir construindo vários programas da hora, assim, eu tenho muito interesse, né? E tomara que a gente consiga ter mais conversas assim, né? Não, sem dúvida. Eu já vou até fazer convite público aí, que eu quero que você vá um dia no Estação Música. Tá meio parado agora, mas assim que eu retomar, eu vou te convidar com certeza e a gente vai estabelecendo essa ponte aí, essa parceria que é fundamental, né? A gente se unir aí, trocar informações, trocar público também, né? Trocar ideia, importantíssimo. Sim, muito legal. Então sigam o Felipe lá, gente. Qualquer coisa, manda um e-mail. Não esquece de dar o seguir aí no Spotify se você caiu de paraquedas. E a gente vai ficando por aqui com mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano.